Fala galera, bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, no momento que você estiver assistindo aí esse vídeo. Professor Raul Cordeiro na área, hoje para uma aulinha de Física 3, tá? Nós já tivemos aulas de Física 1, de Física 2, né? E agora a Física 3, que é a famosa eletricidade e magnetismo, beleza? Como o nosso foco aqui é pensando na prova da UERJ, né? A eletricidade e magnetismo ela é dividida em, claro, a parte de eletricidade eletrostática, eletrodinâmica e depois a parte apenas de magnetismo e eletromagnetismo, beleza? Então o foco hoje da aula é a parte que mais cai, eletrodinâmica, beleza? Vamos juntos? Então vamos que vamos, vamos lá. Galera, eletrodinâmica, traduzindo a expressão, né? O que seria eletrodinâmica? Eletro tem a ver com carga elétrica e dinamismo, né? Pensa em algo dinâmico. Se você pegar lá na Física 1, a dinâmica é o estudo das forças, lembra disso? É quando uma força atua sobre um corpo, beleza? Aqui é a mesma coisa, né? Eu vou ter uma força elétrica atuando sobre uma carga e fazendo essa carga se deslocar, se movimentar, tranquilo? Tá? Essa carga em movimento é o estudo da eletrodinâmica. Tranquilão? Primeiro pensamento bem light, né? Para a gente começar então, você precisa entender o que é uma carga elétrica. Você sabe que o esboço de um átomo, aquele átomo lá de Bohr, né? É mais ou menos isso daqui. Tá lá o átomo, onde você tem um núcleo, né? Eu até tenho tatuado aqui, ó, para ajudar vocês. Aqui, ó. Você tem o núcleo, tá dando para ver legal? Dá, né? Aonde você tem os nêutrons e os prótons, tá? Aqui eu desenhei só os prótons porque eu estou falando de carga e nêutron não tem carga, né? O nome já fala, é neutro, beleza? E na eletrosfera estão quem? Estão os elétrons. Quando dois átomos interagem, ele não vai romper esse núcleo, né? A gente não está a fim de fazer uma fissão nuclear aqui, beleza? Então, quando dois átomos interagem, eles vão negociar o quê? Elétrons. Então, eles vão retirar ou doar elétrons da eletrosfera, tranquilo? Tá? A gente não vai negociar prótons, tá? Se após a negociação o número de elétrons ficar, tá um pouquinho apagado, vou fazer de vermelho, tá? O número de elétrons ficar maior que o número de prótons, eu posso afirmar que eu tenho uma carga negativa. Se eu tenho mais coisas negativas que coisas positivas, o saldo final é negativo, né? Se após a negociação o número de elétrons ficar menor que o número de prótons, eu tenho uma carga positiva. Se eu tenho mais coisas positivas que coisas negativas, o saldo final é positivo. Se mesmo após a negociação insistir em ficar igual o número de elétrons e o número de prótons, eu posso falar que a carga é zero, quer dizer, o corpo está neutro. Sim ou não? Moral da história, quando que existe então uma carga elétrica? A carga elétrica existe quando o número de elétrons for o quê, pessoal? Diferente do número de prótons. Perfeito, pensamento? De boa? Como que eu calculo essa carga elétrica? Primeiro a letrinha, né? A letrinha para representar é a letra Q, de quantidade de carga. E como é que eu calculo isso? N vezes zero. O que significa essa formulinha N vezes zero? Pensa comigo, se eu tiver um elétron em excesso, qual é a carga daquele átomo? A carga daquele corpo, né? É a carga de um elétron, a carga elementar de um elétron, tá? Lembra lá da química que em módulo, isso aqui é importante colocar, em módulo a carga do elétron é a mesma da do próton, tá, gente? O elétron e o próton têm diferença em relação à massa, né? Mais uma vez, pensando lá na nossa química, nossa querida química, você sabe que o elétron tem uma massa em torno de 20 mil vezes menor do que a do próton, mas em termos de carga são idênticos. Tá legal? Fechou? Então, se eu tiver, por exemplo, 1000 elétrons em excesso, qual vai ser a carga daquele corpo? 1000 vezes a carga elementar de um elétron, tá? Então, para calcular a carga final, N vezes, aonde esse N é o quê? É o número de elétrons em excesso ou em falta, né? Por isso, positivo ou negativo. Vai depender aqui se eu tenho mais elétrons ou se eu tenho menos elétrons do que prótons.
tá? E o Ezinho é a carga elementar. Então esse Ezinho aqui, ó, carga elementar, tem valor fixo, tá? Não precisa gravar que a prova te dá, mas eu vou colocar aqui só em título de curiosidade. É esse valorzinho aqui, ó. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, que é a unidade para carga, tá? Esse N aqui, galera, é o número de elétrons em excesso ou em falta. Então, o número de elétrons em excesso ou falta. Perfeito? Foi de boa aí? Só destacar para a galera não confundir. Tá legal? E o Qzinho é justamente o que eu quero saber, né? É a quantidade de carga. Puxar para cá, ó. É a quantidade de carga. Essa quantidade de carga, a unidade é o C maiúsculo, a unidade é o famoso coulomb. Fechou o pensamento, gente? De boa? Tranquilaço, né? Então, uma vez que você sabe o que é uma carga elétrica, agora a gente pode dar sequência no estudo da eletrodinâmica, tá? Primeiro tópico importante da eletrodinâmica, aqui na verdade é um caso geral que eu falei de carga elétrica, tá? Estuda também na eletrostática. Eletrostática, apesar da carga estar parada, você precisa saber o que é uma carga, beleza? Agora a eletrodinâmica mesmo começa aqui, ó. Estudo da corrente elétrica. O que seria uma corrente elétrica, pessoal? Corrente elétrica nada mais nada menos é do que um fluxo ordenado de cargas, tá? Todo corpo condutor, ele possui elétrons livres, beleza? Aquela camadinha de valência, lembra disso? Lá da química também, né? Então esse elétron livre, ele pode transitar no condutor, beleza? Só que esses elétrons livres estão totalmente desorganizados. Quando eu pego esse condutor e ligo numa DDP, uma DDP, que a gente vai representar pela letra U, de DDP útil, tá? O que vai acontecer? Eu vou fazer com que essas cargas desorientadas se orientem. Vai virar uma fila indiana de cargas, tá legal? Então, na verdade, a corrente elétrica é uma fila indiana de elétrons, que é o elétron que transita. Beleza? Tá? Então, são cargas ordenadas em um condutor. Isso é corrente elétrica. Tranquilo? Agora, cuidado você tem que tomar. Em uma DDP, você tem o polo positivo e o polo negativo. Concorda? Né? O que seria o polo positivo? O polo positivo seria aquele polo com falta de elétrons. E o polo negativo com excesso de elétrons. Qual o fluxo natural? O fluxo natural é que saia do excesso, quer dizer, do negativo, para o positivo. Do negativo para o positivo. Esse é o sentido real, beleza? É o sentido espontâneo. Do menos para o mais. Perfeito? Porém, na sua prova, você não vai usar o sentido real, o sentido espontâneo. Na sua prova, você vai usar o sentido convencional, aquele que eu fiz no desenho ali, ó. O que é o sentido convencional? É o sentido oposto. É o sentido positivo para o negativo. Raul, por que a gente vai usar o sentido convencional e não o real? A gente aprende no final da eletrostática como calcular essa DDP. Essa DDP, na verdade, o cálculo dela é o seguinte, ó. É a diferença de dois potenciais, não é isso? O cálculo é potencial... Vou escrever aqui, ó, vai ficar mais fácil. O cálculo é potencial de origem menos o potencial de destino. Show? É sempre assim. O potencial da onde a carga está saindo menos o potencial da onde a carga está chegando. Tranquilo? Há uma comprovaçãozinha para isso, tá? Se eu faço o sentido real, do negativo para o positivo, o que vai acontecer? Eu vou fazer um potencial positivo
menos um potencial, não é isso? Aqui, ó, se eu fizer do menos para o mais, perdão. Do menos para o mais, vou fazer um potencial negativo menos um potencial positivo. Algo negativo menos algo positivo, no final vai dar o quê? Vai dar negativo. E trabalhar com DDP negativa vai ser problema. Ainda mais quando chegar na parte lei de Ohm. Imagina, achar uma resistência negativa. Qual seria a parte de fenômeno? O que seria uma resistência negativa? Né? Ou uma corrente negativa? É complicado, né? Trabalhar com sinal de menos, ainda mais pensando na lei de Ohm. Tranquilo? Tá? Então a gente faz um erro proposital para que a DDP dê sempre positiva. Apenas isso. Tá legal? Como que eu calculo essa corrente elétrica? Primeiro, galera, aqui ó. A letrinha para corrente elétrica é a letra I. De intensidade da corrente elétrica. Tá legal? E eu meço como? É o quanto de carga circula no condutor num certo intervalo de tempo. É isso. Fluxo, né? Quanto de carga circula em intervalo de tempo. É o famoso coulombs por segundo. Esse coulombs por segundo vai dar origem à famosa unidade ampere. Em homenagem lá ao francês Ampère, que eu agora esqueci o primeiro nome dele, mas saiu de menos. Tá legal? Tranquilo, gente? Então, quando o cara fala que tem uma corrente de 10 amperes, qual o significado? Que por segundo passa naquele condutor 10 coulombs de carga. É isso. Tá legal? O que pode aparecer na sua prova além dessa formulinha carga por tempo? Pode aparecer o gráfico IT. E é uma dica que eu já falei para vocês, tá? Nas aulas anteriores. Quando você se depara com um gráfico na sua prova, antes de você analisar todo o contexto da questão, olha para o gráfico e multiplica os eixos dele. Essa é a principal dica. Tá? E vê se essa multiplicação te fornece alguma grandeza física conhecida. Então aqui, ó, I vezes T. Se você pegar I vezes T é a quantidade de carga. Então, se o cara te der um gráfico corrente versus tempo, essa areazinha aqui, ó, da figura formada. Claro que eu coloquei aqui uma curva qualquer. Tá legal? Só que lá na sua prova vai vir uma figura conhecida, um trapézio, um triângulo e assim por diante, tá? Então essa área vai ser numericamente igual ao módulo da quantidade de carga. Perfeito? Foi de boa? Todo gráfico corrente versus tempo. Tranquilaço, gente? Foi de boa, não foi? A galera tá curtindo aí? Espero que sim. Último tópico dessa primeira parte eletrodinâmica, tá? Na verdade é a parte de resistência elétrica, aonde eu montei só uma partezinha, tá? Daqui a pouquinho eu venho com a segunda parte, falando da associação, que é o que a galera normalmente espera, né? Como é que eu associo em série, em paralelo ou de forma mista, né? Mas vamos entender primeiro o que é uma resistência elétrica, tá? Resistência elétrica, como o nome já denuncia, né? Resiste à passagem de corrente elétrica, concorda comigo? Né? Então, na verdade, essa possibilidade de resistir à passagem de carga acaba fazendo aquele condutor aquecer, né? Pensa em resistência aqui, ó. Resistência tem a ver com atrito. Atrito tem a ver com aquecimento, energia térmica, tá? Então, na verdade, pessoal, a resistência elétrica trabalha sobre qual fenômeno? Um fenômeno chamado de efeito Joule. Então, aqui, ó, dá uma olhadinha para cá. Efeito Joule. E o que seria o efeito Joule? Efeito Joule nada mais nada menos é do que transformar energia elétrica em energia térmica. Aquilo que aquece na sua casa e está ligado na eletricidade, né, está ligado numa diferença de potencial, são resistências elétricas, que tem como principal funcionamento o aquecimento, tá? Por exemplo, a geladeira. A geladeira, ela é um resistor? Não, na verdade ela é uma máquina térmica, né? Raul, mas ela aquece, só que ela não foi feita para aquecer. Ali, a consequência é aquela grade lá de trás aquecer, beleza? Um ferro elétrico.
Um ferro elétrico ele foi feito para aquecer. É o principal conceito dele, o principal fenômeno dele. Então, o ferro elétrico trabalha sobre uma resistência elétrica. Deu para entender? Sim. A possibilidade de aparecer na sua prova ou esse filamentozinho ou um retângulozinho, indicando que é uma resistência elétrica. Tá? O principal estudioso dessa parte é um cara chamado Ohm, tá? Onde ele tem duas leis. A primeira lei de Ohm, que ela serve para quê, pessoal? Ela serve para relacionar as três principais grandezas da eletrodinâmica. E quais são elas? DDP, que eu falei para vocês que vamos chamar pela letra U, de DDP útil, e intensidade da corrente elétrica, e agora R, que é a resistência elétrica. O que o nosso amigo Ohm percebeu? Quando ele pegava um condutor e ligava numa DDP, liberava uma corrente elétrica, não é isso? Quando ele mudava o valor da DDP, sei lá, tirava uma bateria de 3 volts e colocava uma bateria de 9 volts, por exemplo, liberava uma nova corrente. Só que ele percebeu que a razão entre a DDP e a corrente permanecia um valor constante. Ele percebeu isso. Então ele alterava a DDP, liberava uma nova corrente, de forma que a razão permanecia a mesma. Essa constante ele chamou de resistência elétrica. Ao multiplicar cruzado, chegou nessa lei aqui, ó, U igual a RI. Tranquilo? Aonde esse R é a resistência elétrica e, a princípio, assume um valor constante. Perfeito? De boa? Aí só para deixar claro as unidades, corrente elétrica a gente acabou de ver, né? É o ampere. Resistência elétrica é o nosso amigo Ohm, que vai ser o ômega, aquela ferradurazinha. E a DDP é a unidade chamada de volts. Tranquilo? Volts, ohm e ampere. Tá legal? Raul, então a resistência ela é sempre constante? Não tem como variar uma resistência elétrica? Tem. Aí entra a segunda lei de Ohm. Em quais dimensões eu posso mexer na resistência de forma a alterar a resistência elétrica? Eu coloquei um filamentozinho aqui para a galera entender melhor, tá? Esse filamentozinho, ele tem um certo comprimento e ele também tem uma certa área da seção transversal, não tem? Todos concordam com isso? Sim. Qual o objetivo do elétron? Sair de uma extremidade e chegar na outra. Se o comprimento for maior, você concorda que esse objetivo é mais difícil? Né? Sair de um extremo e chegar no outro? Então eu tenho o seguinte, quanto maior o comprimento, mais resistência eu tenho no objetivo do elétron. Então a resistência e o comprimento são diretamente proporcionais. Show de bola? Se eu tenho um fio mais grosso, uma área de seção transversal maior, se eu tenho um fio mais grosso, eu não tenho mais capacidade de passar elétrons ali? Pensa numa pista, né? Uma pista onde tem apenas uma mão, aonde uma via só, né? Onde passa um carro de vez, ou uma pista que tem 3 mãos, né? Onde passam 3 carros de cada vez. Então, se eu passo mais carros por segundo, eu tenho um fluxo maior, concorda? Né? Aqui é a mesma coisa. Se eu tenho um fio mais grosso, eu não tenho mais passagem de elétrons a cada segundo. Então, eu tenho uma corrente maior. Se eu tenho uma corrente maior, resistência e corrente são inversamente proporcionais. Passa mais corrente aonde tiver menos resistência. Então, quer dizer que a área é inversamente proporcional à resistência. Deu para entender? Quanto mais área, mais corrente. E quanto mais corrente, menor a resistência. Inversamente proporcional. Tá legal? E esse ρ é a resistividade do material. Resistividade, tá? Do material. Aí vai depender do material que eu fiz aquele fio, né? Se for um fio de cobre, eu tenho uma resistividade. Se for um fio de ouro, por exemplo, eu vou ter uma outra resistividade. Tá legal? No sistema internacional, gente, comprimento vai ser metro.
A área vai ser metro quadrado, a resistividade vai ser ohm vezes metro. Agora fica ligado que a constante ali é a resistividade. Cada material tem a sua resistividade. Se o cara fornecer aqui em ohm por milímetro, por exemplo, ohm milímetro, obrigatoriamente você tem que trabalhar com comprimento em milímetro e a área em milímetro quadrado. Tá? Na física, galera, a gente está sempre acostumado a trabalhar no sistema internacional, né? Eu tenho sanhaço de sempre passar tudo para o sistema internacional. Nem sempre é necessário. Tá legal? Nem sempre é necessário. Quem manda nas unidades são sempre as constantes. A constante que obriga você a trabalhar na unidade que ela prevê, tá? Então aqui, como a constante é a resistividade do material, olha para aquela unidade e ali tu sabe como você vai trabalhar com comprimento e como você vai trabalhar com a área. Show de bola? Deu para entender essa primeira parte? Até daqui a pouco, pessoal. Tamo junto. Então, galera, voltando à nossa aulinha de eletrodinâmica, da parte 1 da eletrodinâmica, falamos sobre os resistores, né? Então, agora vamos falar sobre a associação de resistores, beleza? Porque, pensa bem, no dia a dia é meio loucura falar de um resistor só, né? Quando você acende aí, você liga o interruptor da sua sala, eu não sei se você usa lâmpada incandescente, creio que não, porque não está sendo mais comercializado, né? Mas vamos pensar se fossem lâmpadas incandescentes, lâmpadas consideradas resistores, né? De cara você liga e já acende 3, 4 de uma vez só, né? Você liga o seu ferro elétrico na sala não, perdão, no quarto, por exemplo, e liga a torradeira elétrica na cozinha ao mesmo tempo. Então, quer dizer, você pode ter mais de um resistor ligado a uma certa DDP, uma certa diferença de potencial, beleza? E como que eu associo esses resistores? São de dois, na verdade eu posso associar de duas formas, tá? Eu posso associar em série ou posso associar em paralelo, né? Eu costumo brincar com a galera, para a galera gravar bem essa definição. Série E, eu tiro esse Ezinho aqui, ó, e coloco o I no lugar. Então, não fala série I, não, fala série I. O que é série I? Série I é o mesmo I. Então, a principal característica é que a corrente que passa pelo primeiro... Olha a corrente elétrica saindo aqui, ó. A corrente que passa pelo primeiro, passa pelo segundo, passa pelo terceiro e assim por diante. Então, série I é o mesmo I, a mesma corrente elétrica. Não tem desvio de corrente. Tranquilo? De boa? Se eu perguntar para vocês, quais são os terminais que alimentam toda aquela associação, os dois resistores? Eu dei nome para eles, né? São os terminais A e B. Tranquilo? Se eu perguntar para vocês, quais são os terminais que alimentam o resistor 1? O resistor 1, ele é alimentado... Se eu colocar um ponto C aqui, ó, vê se fica mais fácil. Pelos terminais AC. Quer dizer, se eu pegar um voltímetro, né, que mede tensão elétrica e quero saber qual é a tensão que alimenta, a DDP que alimenta o resistor 1, eu tenho que ligar nos terminais A e C. Tranquilão? Quais são os terminais que alimentam o resistor 2? C e B. Você concorda que a tensão AC mais a tensão CB tem que dar a tensão total do circuito? Então, a segunda característica, tão importante quanto a primeira, é que a tensão total é igual ao somatório das tensões. De boa? Se você desenvolver essas duas equaçõezinhas aqui, você chega na terceira afirmativa. A terceira afirmativa é o seguinte: como que eu transformo aqueles resistores em um só? Como que eu calculo a resistência equivalente? Em série, basta somar os resistores. Tranquilo? Então imagina uma situação onde eu tenho uma associação em série. É difícil ver associação em série no dia a dia, né? Porque é uma associação que faz um resistor depender do outro. Por exemplo, se o R1 queimar, o R2 não funciona. Porque a corrente que passa pelo primeiro passa pelo segundo. Não tem um desvio de corrente. Consegue entender isso de boa? Né? Então, quer dizer, é uma associação que faz um resistor depender do outro. Tipo aquela lâmpadazinha aquela sequência, né, da árvore de Natal.
lembra que antigamente se uma lâmpadazinha queimava, uma sequência apagava, né? Porque aquela sequência estava em série. Tranquilo, pessoal? De boa? Como que eu pego esses dois resistores e transformo em um só? Quer dizer, se esses dois queimam, como é que eu posso pegar um resistor que venha dar o mesmo efeito eletrodinâmico desse circuito todo? É um resistor com a soma das resistências. Acabou. Tranquilo o pensamento? Vamos para o paralelo? Paralelo, né? Paralelo. Para brincar com a galera, o que eu faço? Tiro esse Ozinho e coloco o U no lugar. Então, tu não chama mais de paralelo, chama de paralelo. Perfeito? O que seria o paralelo? Paralelo é o mesmo U. Quais são os terminais que alimentam o resistor 1? A e B. Quais são os terminais que alimentam o resistor 2? A e B. Quer dizer, eles estão ligados de forma independente. Se porventura o R1 queimar, o R2 continua ligado nos terminais A e B como se nada tivesse acontecido. Show de bola. Se você apaga agora o seu interruptor da sala, o que acontece com as suas lâmpadas da cozinha? Apagam junto? Não, né? Os cômodos, a princípio, deveriam estar ligados de forma independente. Quer dizer, ligados em paralelo. Tranquilo? Então aqui, pessoal, partimos de qual princípio? Que U é igual a 1, que é igual a 2. Foi de boa? Essa corrente, quando chega nesse nozinho aqui, ó, a corrente total, vou fazer de vermelho, acho que a galera está enxergando melhor, né? O vermelho. Tá aqui a corrente total. Quando ela chega nesse nó, o que vai acontecer com ela? Ela vai se dividir. Ela vai se dividir em I1 e I2, de forma inversamente proporcional às resistências. Passa mais corrente aonde tem menos resistência. Concorda comigo? Show? Só que nesse próximo nó, elas vão voltar a se encontrar e vai voltar a virar I. É a lei dos nós, né? A corrente que diverge é a mesma que converge. A corrente que diverge é a mesma que converge. Beleza? Conclusão nossa, então. A corrente total é igual a corrente 1 mais a corrente 2. Se eu pegar essas duas equações e desenvolver, eu chego na REC, a resistência equivalente em paralelo. A REC em paralelo é calculada como a soma dos inversos. Um sobre REC é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e assim por diante. Raul, nunca usei a soma dos inversos. Bem provável você usou as dicas, né? Eu também só uso as dicas. Quais são as dicas? Primeiro, se eu tiver apenas 2 resistores. Para apenas 2 resistores em paralelo. Se eu tenho apenas 2 resistores em paralelo, para facilitar a tua vida, a REC pode ser calculada como produto pela soma. Perfeito? Foi de boa? REC calculada como produto pela soma. Show de bola. Tá? A segunda dica é se eu tiver N resistores iguais. Se eu tiver N resistores iguais em paralelo, por exemplo, sei lá, 20 ohms, 20 ohms, 20 ohms, 20, tudo em paralelo. Beleza? O que eu faço? Pego esse valor e divido pelo número de resistores. Também fica muito mais fácil do que aplicar a soma dos inversos. Tranquilaço? Foi de boa? Tranquilo, né? Para ilustrar, para a gente fechar, um exemplozinho como é que se funciona dentro de um circuito elétrico. Tá? Aqui eu tenho uma associação chamada de mista. O que é uma associação mista? Mistura série com paralelo, né? Eu tirei o contexto da questão, obviamente, tá? E aqui, na verdade, só quero o seguinte, pessoal. Calcule para mim a corrente que passa pelo resistor de 4 ohms.
Eu quero saber qual o I que passa nesse resistor aqui. Aí tem um passo a passo, tá? Qual vai ser o primeiro passo nosso? Nosso primeiro passo é pegar todos esses resistores e transformar em um só, beleza? Calcular a REC. Fica bem claro para você que esse 8 e esse 4 não tem desvio de corrente. Então esses dois aqui estão em quê, pessoal? Estão em série. 8 mais 4, 12 ohms. Fica bem claro também que esse 1 e esse 3 também não tem desvio de corrente. 1 mais 3 em série, 4 ohms. Fica claro para vocês que esse 12 e esse 4 estão em paralelo? Raul, bateu a dúvida. Por que paralelo? Dá nome para os nós, ó. Chama esse nó aqui de A, chama esse nó aqui de B. Quando tiver dúvida, dá nome para os nós. Então vai ficar assim, ó. Quais são os terminais que alimentam o 12 ohms? A, B. Quais são os terminais que alimentam o 4 ohms? A, B. Mesmos terminais, mesmo U. Mesmo U, paralelo U. Show? Então vou achatar esses dois em um só. Fazendo o quê? Produto pela soma. Então vai ficar 12 vezes 4 sobre 12 mais 4. Você não pode esquecer que tem um 2 aqui, né? Então na hora que eu achatar esses dois, vai ficar em série com esses dois aqui, ó. Com esses dois. Então você vai dar quanto? 48 por 16 dá 3, né? 3 mais 2. Então um resistor só de 5 ohms. Segundo passo, vou aplicar a lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, né? O total é igual a REC vezes I total. Foi de boa? Para quê? Com o intuito de determinar qual é a corrente total. Raul, eu só quero saber a corrente que passa pelo 4 ohms. Mas para isso tem que saber o quanto que eu tenho de total, para depois fazer a divisão. Beleza? Então vai ficar, qual é a DDP do circuito? 40 volts. A REC vale quanto? 5 ohms. Então tu vai ter uma corrente total de quanto, pessoal? 40 por 5, 8 amperes. Então vai sair do polo positivo, aquele sentido convencional, né, que a gente conversou, uma corrente de 8 amperes. Que quando chega no nó A, vai sofrer a divisão. Vai sofrer a divisão de que forma? Vai passar uma parte em cima, uma parte embaixo, concorda comigo? Isso é claro, né? Vai passar um I1 em cima e um I2 embaixo, beleza? E esse somatório de I1 e I2 tem que dar quanto, pessoal? Tem que dar 8 amperes, tranquilo? Aqui dá para fazer de uma forma até mais rápida do que o sistema que muitos estão acostumados. O que eu poderia fazer no sistema? 12 vezes I1 é igual a 4 vezes I2. Já que estão em paralelo, o U tem que ser o mesmo. I1 mais I2 tem que dar 8 amperes. Monta o sistema, parto para o abraço. Mas normalmente os caras em paralelo têm multiplicidade. Normalmente tem multiplicidade entre eles. Beleza? Fica bem claro que o de cima é 3 vezes maior que o de baixo. Fica bem claro isso? Então quer dizer, se o de cima é 3 vezes maior de resistência, vai passar uma corrente 3 vezes menor. Haja vista que é inversamente proporcional. Beleza? Então quer dizer, se aqui em cima passa I, embaixo vai passar quanto, gente? Vai passar 3 Is. Deu para entender? Vai ficar muito mais rápido aqui, ó. Olha o terceiro passo. I mais 3I igual a 8 amperes. 4I igual a 8. Então, cada I vale quanto? 2 amperes. Quer dizer, passam 2 amperes na parte de cima e passam 6 amperes na parte de baixo. O que ele quer saber? Quanto que passa pelo 4 ohms. Pelo 4 ohms passa I. Então, a resposta, a corrente que passa pelo 4 ohms é uma corrente de 2 amperes. Foi de boa, pessoal? Tranquilo? Então, essa é a parte 1, tá, da nossa eletrodinâmica. Falamos sobre carga elétrica, resistência elétrica e corrente elétrica. Beleza? A parte 2, eu vou dar ênfase
Tá? Isso aí vai ser na próxima aula, beleza? A parte 2, vamos falar sobre potência elétrica e também sobre geradores elétricos, focado na nossa querida UERJ. Show? Forte abraço, não desanima, persegue aí nos estudos, conte comigo, galera, tem meu contato e não esqueça que o segredo, sempre aqui, eu sempre erro o lado, né? O segredo é praticar. Forte abraço, gente!